Vamos conhecer os 5 piores campeões do Brasileirão nas últimas 2 décadas. Podem até ter sido campeões, mas ou foi obra do acaso ou foi rodeado de polêmicas. Quinto lugar, Flamengo, 2020. Com um elenco milionário, o Flamengo de 2020 venceu com apenas 71 pontos e perdeu 9 jogos. Em um campeonato marcado por jogos sem torcida devido à pandemia, nenhum time parecia querer ser campeão da competição. São Paulo liderou o campeonato por um tempo, depois caiu na mal do Internacional, que teve uma sequência recorde de vitórias, mas que fez bobagem no final e perdeu o título. O título rubro-negro veio apenas devido ao tropeço do Internacional nas últimas 3 rodadas. Um campeonato que foi mais por demérito dos adversários que por méritos próprios. Quarto lugar, Palmeiras, 2023. Após muitos anos, tivemos um campeão que alcançou o título com apenas 70 pontos. Um campeonato que foi marcado por uma grande reviravolta, não teve um time que deslanchou o campeonato inteiro. O título ficou marcado apenas por um primeiro turno onde o Botafogo mandou no campeonato. Mas no retorno simplesmente decaiu a nível de rebaixamento. O Palmeiras, comandando por Abel Ferreira, conquistou o título mais por demérito do Botafogo, que entregou o campeonato na reta final, do que por méritos próprios. Tanto é que apesar de ter liderado o campeonato inteiro praticamente, o Botafogo ainda terminou na 5ª colocação, encerrando o campeonato com 4 empates e 1 derrota. Terceiro lugar, Fluminense, 2010. O Fluminense terminou o Brasileirão de 2010 com 71 pontos, um número que, embora suficiente para garantir o título, é inferior ao de vários campeões da era dos pontos corridos. O campeonato de 2010 foi extremamente nivelado por baixo, com equipes como Corinthians, Cruzeiro e Santos falhando em manter consistência suficiente para pressionar o Fluminense na reta final. Segundo lugar, Santos 2002. Com um elenco estrelado com os craques Robinho e Diego, o desempenho poderia ter sido muito melhor. O Santos classificou-se em 8º lugar na fase inicial do Brasileirão de 2002, com 39 pontos em 25 jogos, apenas 50,6% de aproveitamento. Ou seja, foi o último classificado para o mata-mata, e sua campanha na primeira fase foi claramente inferior à de outros concorrentes como São Paulo e Corinthians. O Santos só conseguiu se sagrar campeão graças ao formato de mata-mata, em que brilhou nos momentos decisivos, especialmente nas finais contra o Corinthians. Primeiro lugar, Corinthians, 2005. Em um campeonato marcado por polêmicas, jogos cancelados e remarcados, o time paulista se sagrou campeão em um dos brasileirões mais vexatórios da história. A parceria com a MSI trouxe estrelas, mas também confusão. O título veio com uma arbitragem contestada e a anulação de 11 jogos, o que deixou a conquista marcada para sempre. O time do craque argentino, Carlitos Tevez, conquistou o título brasileiro, sendo o vice dessa edição o Internacional, que inclusive já havia comemorado o título, antes de toda a polêmica da arbitragem vir à tona e os jogos serem anulados. Após tudo isso, o time dos Gaviões se sagrou campeão. O que você achou da lista? Trocaria algum time? Deixe aqui embaixo nos comentários.